Aqui a pergunta é: o que é o pensar? Veja como é importante essa pergunta. Nós subestimamos demais perguntas do tipo: o que é o pensar? Ou o que é o pensamento? Porque nós acreditamos que já sabemos o que é o pensar e já sabemos o que é o pensamento. E mais do que isso, não só acreditamos que sabemos, como temos a crença de que lidar com isso é muito simples. E já somos capazes de fazer isso. E estamos fazendo isso. Repare, tudo isso constitui crenças para todos nós. Crenças que nós acreditamos. Nós temos essas crenças. E, no entanto, todas elas são inteiramente falsas. Nós não sabemos o que é o pensar, não sabemos o que é o pensamento, não sabemos como lidar com os pensamentos, não sabemos absolutamente nada sobre isso. Curiosamente, nós estamos em contato com o pensamento desde sempre. Nos seus primeiros meses de vida, você já estava tendo contato com pensamentos. Ainda no útero da mãe, a criança tem contato com pensamentos. Todos nós sabemos disso. Ele sonha. Se ele sonha, o processo do pensar já está acontecendo. E eu quero tocar nesse assunto aqui com você. O que é o pensar? Repare como isso é importante para esse contexto aqui. Uma vez que estamos tratando com você do florescer desta inteligência divina, dessa inteligência espiritual. Já que estamos tocando com você aqui no despertar desta sabedoria. Porque é apenas quando temos a presença da sabedoria e da inteligência que podemos de fato lidar com a vida sem complicações, sem desordem, sem sofrimento. E a base para tudo isso consiste nesta autodescoberta, nesta autoinquirição, nesta autoinvestigação. Investigar a nós mesmos, descobrir a verdade sobre quem nós somos. Sem isso, não há inteligência divina, não há sabedoria real. E há diversas outras consequências em razão da ausência disso tudo. Basta olharmos para o mundo, para aquilo que tem se mostrado sendo, nesse momento, nossas vidas. Aqui com você, nós estamos lhe dizendo que a vida, ela é possível quando ela é nova. Aquilo que estamos vivendo como vida não é a real vida. Aqui estamos falando da vida real. Ela é possível quando ela é nova. E ela é nova quando estamos livres desse fundo de psicológico condicionamento mental que temos. Nesse fundo de condicionamento mental, esse fundo psicológico de identidade, que é esse sentido do eu, do ego, desse mim, desta pessoa presente, nós não temos a vida real. Nós não temos esta vida nova. Nós estamos apenas repetindo todos os padrões humanos de existência. A inveja, o ciúme,
o medo, a ansiedade, a preocupação, a depressão, os diversos quadros presentes nesse modelo de psique humana que nós conhecemos. Essa é a condição neurótica do ser humano. É isso que nós temos chamado de vida. Essa é a vida velha. Nós precisamos descobrir a vida nova, que é a vida de Deus, que é a vida real, que é a vida onde temos a presença do amor, da liberdade, da felicidade. Isso requer a compreensão de como nós funcionamos, para o descarte dessa ilusão, desse sentido do eu que acreditamos ser, desse sentido de pessoa que acreditamos ser. Não existe esse eu, não existe essa pessoa. Há algo presente nesse instante. Além dessa psicológica condição desse mim, desse alguém, desse você, como você sente ser, como você percebe ser, como você acredita ser. Então a compreensão desta base, e esta base é esse estudo sobre nós mesmos. É fundamental. E o primeiro elemento aqui, do qual nós temos tratado muito com você aqui nesse canal, e também em nossos outros canais, o elemento principal aqui, estamos sempre trabalhando com você, inclusive em encontros online nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos vendo isso. Encontros presenciais, retiros. O elemento principal para ser investigado aqui é o pensamento. E o pensamento tem por princípio o pensar. Então vamos começar por aqui. O que é o pensar? Aqui nesses encontros, nós estamos estudando com você diversos assuntos, todos linkados a esse florescer desta nova vida, desta real vida, onde temos a presença da sabedoria, onde temos a presença da inteligência, do real conhecimento. Um assunto que desperta a curiosidade das pessoas, e é só uma curiosidade para a maioria das pessoas, muito superficial, é essa questão da sabedoria. Mas afinal, o que é sabedoria, inteligência e conhecimento? Então as pessoas têm uma certa curiosidade a respeito disso. Aqui nós estamos com você explorando exatamente o assunto desse despertar da sabedoria e desta revelação da inteligência. Mas é a inteligência que lhe deixa pronto para uma vida em sabedoria. E essa é a vida nova, é a vida real, onde temos a presença da liberdade, da paz, da felicidade, do amor. Aqui a verdade do seu ser representa isso. Então vamos ver aqui como isso se processa. É isso que estamos vendo aqui com você.
E tudo começa dentro da sua cabeça. Como o cérebro processa informações. Repare que quando um pensamento está presente, ele é um acontecimento. Como isso surge? Aqui nesse momento, ouvir essa fala requer que você acompanhe. Então você acompanha as palavras com base numa informação que você tem. Então você conhece a língua, conhece as palavras. Essas falas em geral aqui, elas são traduzidas. Então você conhece o idioma. Você conhece essas palavras. Então você reconhece o assunto. Esse reconhecer do assunto requer o conhecimento da linguagem falada, da linguagem escrita. Então, o pensamento em você tem por princípio esta base, e a base é o conhecimento. Então, o que é o pensamento? O pensamento é conhecimento. E esse conhecimento está presente em razão da memória. Então, nós temos a memória, temos o conhecimento, isso é a fala, isso é a palavra, falada ou escrita. Então, o que é o pensar? Esse processo. É quando o cérebro reage a esse estímulo auditivo ou visual. Ele reage reconhecendo as letras ou reconhecendo as palavras. Então, o que é o pensar? O pensar é essa mecânica cerebral, onde temos o conhecimento, o pensamento, a palavra. Isso é a memória. A presença da memória torna possível tudo isso. Então, qual é a verdade do pensar em cada um de nós? O reconhecimento de pensamentos, palavras, letras, imagens. É algo que ocorre no cérebro. Então, mecanicamente, há um processo acontecendo nesse instante, que é o pensar. Portanto, o que é o pensamento? O pensamento são esses símbolos, são essas imagens. Então, eu diria que o pensamento é a linguagem, entre aspas, é a linguagem do pensar. Então, o cérebro pensa e a linguagem do pensar é o pensamento. Agora, notem que coisa importante nós temos aqui. Toda a nossa vida humana se assenta nessa base, nesse princípio, no princípio do pensar e do pensamento. A nossa fala ocorre assim. Os nossos gestos têm por princípio uma memória motora aprendida também no cérebro. E tudo isso tem por princípio o modelo ainda da imagem, da forma. Tudo isso faz parte ainda do conhecimento, do pensamento e da experiência. Tudo isso é parte daquilo que nós aprendemos. Assim, a nossa vida humana, ela está em expressão em razão desse padrão, desse modelo, desse formato
que nós chamamos de consciência, nós precisamos descobrir se existe algo além disso. Além desse programa, formato e modelo de consciência, onde está presente apenas uma resposta que vem da memória e, portanto, do passado. A pergunta é a seguinte: existe algo presente aqui, além da memória e, portanto, do passado, da palavra, do pensar e do pensamento? E, portanto, além desta assim chamada consciência, essa consciência em nós nos traz uma sensação ilusória, que é a ilusão de uma identidade presente nela. Esse sentimento de ser alguém presente é algo atrelado a esta consciência de ser. Haverá algo além desta consciência de ser? Além desta ideia de ser alguém, desse formato, desse modelo, dessa memória? É isso que estamos com você aqui, propondo para você essa descoberta. Acabamos de colocar para você aqui no que se constitui ou tem se constituído nossa vida, nossa velha e antiga vida, que é a vida da pessoa. Mas haverá algo além dessa pessoa? Aqueles que realizaram a verdade desta nova vida, desta real vida, que é a vida divina, onde temos a presença da sabedoria e da inteligência. E aqui não se trata mais dessa inteligência que fazemos uso dela na química, na física, na matemática, ou para assuntos técnicos funcionais neste sonho de existência. Estamos falando dessa inteligência espiritual, dessa inteligência divina, presente nesta vida nova, onde temos a presença desta sabedoria. E esta sabedoria é lidar com a totalidade da vida. Por exemplo, em nossas relações, não podemos fazer uso da ciência matemática ou da ciência tecnológica. Em nossas relações humanas, ou nós temos a presença da inteligência divina, da inteligência real, espiritual, ou estaremos dentro de um jogo de relações, de ajustamentos, onde o sentido do eu, do ego, estará se ajustando ao outro em seu autointeresse, em suas negociações. Isso se constitui de conflito, de problemas, de desordem, sofrimento, porque o sentido do eu, do ego, está presente. Então, todo tipo de comportamento egocêntrico está presente em nossas relações, porque nos falta a ciência dessa inteligência espiritual, dessa inteligência divina, desta verdade da sabedoria. Aqui estamos juntos vendo a verdade desse florescer dessa inteligência espiritual e, portanto, dessa sabedoria, dessa habilidade de lidar com a vida e, portanto, consigo mesmo e com o outro nesta divina inteligência. É quando nós temos esta real vida, esta vida nova. Então, a presença de uma realidade aqui e agora se revelando. Fora desta ideia de realidade que o pensamento tem construído.
É desta realidade que estamos tratando com você. A presença desta realidade, de uma realidade desconhecida do pensamento, pelo pensamento, e, portanto, desconhecida da memória, que é a realidade divina. Os antigos sábios na Índia chamavam de o primeiro sem o segundo. Eles diziam que há uma realidade presente. E essa realidade é a única realidade da vida. Que o pensamento não alcança, que o pensamento desconhece, que está fora do conhecido. Eles chamavam de Advaita. Advaita é uma palavra em sânscrito para a não dualidade. O primeiro sem o segundo. É esta realidade presente dentro de tudo isso e além de tudo isso. Essa é a realidade do seu ser, é a realidade de sua natureza divina. Então a verdade sobre você é a realidade única, é a realidade divina, é a realidade de Deus. Essa é a aproximação desta real vida, desta vida nova. Ela está presente e ela se expressa quando esse modelo do pensamento já não interfere, já não se envolve em todo esse contexto da vida, desta totalidade da vida. De uma certa forma, o pensamento em nós, como ele tem funcionado, sim, ele se faz necessário. Eu posso chamar você pelo nome, você pode me reconhecer com base na memória. Se eu olho para você, há o reconhecimento do seu rosto e eu tenho a lembrança do seu nome. Os gestos em mim, a linguagem da qual faço uso, tudo isso é parte da memória. Então, nesse nível, o pensamento se faz necessário. Mas podemos dispensar o pensamento a nível de contato, por exemplo, nas relações. Eu me refiro a essa qualidade de pensamento que faz com que eu tenha amigos e inimigos, que eu goste de você ou não goste de você. Por que é que eu gosto de você? Eu gosto de você porque você me agrada. Eu não gosto de você porque você me desagrada. Podemos nos livrar dessa ideia de alguém aqui presente que vive nesta relação com o outro com base nesse padrão de pensamento, de gostar e não gostar, algo que tem por princípio um elemento presente ilusório, que é esse eu, esse mim, esse ego, essa pessoa. Repare, quando dizemos um elemento ilusório, não é um elemento ilusório por não ser real. Veja, quando dizemos um elemento ilusório, não estamos dizendo que esse elemento não esteja aparecendo o tempo inteiro nas relações. Na verdade, é o elemento que mais aparece nas relações humanas o tempo todo. Nesse sentido, ele não é nada ilusório. Estamos dizendo que ele é ilusório no sentido de que ele é uma aparição que se sustenta numa autoimagem que o próprio pensamento constrói. E o pensamento não é outra coisa a não ser uma memória.
algo que vem do passado e, portanto, uma imaginação. É nesse sentido que o sentido do eu, do ego em nós é uma ilusão. E, no entanto, essa ilusão, entre aspas, é aquilo que tem se mostrado como a verdade das nossas vidas a todo momento. Essas nossas vidas, esta vida particular da pessoa, esta velha vida do eu, essa velha vida que nós conhecemos, ela se assenta nesta identidade, que é a identidade do ego. Nesta falsa identidade. Podemos romper com isso para uma real vida livre desse sentido do ego e, portanto, livre desta imaginação. Será que você pode descobrir na vida a vida sem o sentido de alguém presente? Uma qualidade de vida assim é a nova vida. Nela está presente a ciência desta única realidade, aqui e agora, que é a não separação, que é a não dualidade. E se isso está presente, o seu contato com ele ou ela tem por princípio uma visão de amor, de liberdade, de felicidade, de completude, de paz. Porque temos a presença dessa inteligência e a vida em sabedoria. Como nos aproximamos disso nesta vida? Eliminando o eu, eliminando esse ego. E a eliminação disso consiste neste olhar para essas reações, para esse sentido que vem do passado e que se mostra nesse momento presente, tendo uma inclinação de ir para o futuro, ao que ocorre o tempo todo. E isso está ocorrendo porque nos falta esta aproximação de nós mesmos, desse estudo a respeito de quem nós somos, de como nós funcionamos. Por isso, a compreensão do que é o pensamento, do que é o pensar, mas também do que é o sentir, do que é olhar, do que é perceber, do que é ter um contato com esse momento sem o passado, é fundamental. A vida é algo que está aqui e agora. No seu contato com ele ou ela, será possível um contato livre desta imaginação, que é essa imaginação de ser alguém aqui, tendo um contato com ele ou ela, fazendo escolhas, olhando ele ou ela a partir dessas escolhas que vêm do passado, desses pensamentos que vêm do passado. É por isso que nós precisamos aprender aqui a romper com esse padrão do pensamento e desse formato do pensar desnecessário em nossas relações. Posso olhar para ele ou ela e perceber esse jogo de pensamentos internos que vem do passado para gostar ou não gostar, para fazer escolhas, para tomar decisões. É assim que nós rompemos com o passado. É assim que nós rompemos com esta velha vida do eu, com essa velha vida do ego. Isso é que a presença desta compreensão de nós mesmos. Isso é que é a presença de uma atenção sobre esse instante para as nossas reações
e a presença da meditação. É por isso que estamos trabalhando com você aqui, lhe mostrando o que é aprender sobre o autoconhecimento. Estamos trabalhando com você aqui, lhe mostrando o que é esta ciência da aproximação da verdade sobre a meditação. Porque é isso que rompe com esse modelo do pensar e do pensamento, que tem dado estrutura a esta falsa identidade, a este ego, a este eu. Uma vida em sabedoria é uma vida em amor, em real inteligência, onde temos a presença da Advaita, da não dualidade, da não separação entre você e Deus, entre você e o outro, entre você e a vida. Então esse assunto é um assunto importantíssimo aqui dentro do canal. O nosso assunto é Advaita, a não dualidade, a visão da vida aqui e agora, sem esse sentido de alguém presente, sendo o pensador, o experimentador, o observador, sendo esse eu, esse mim, essa pessoa. A realidade da vida é a realidade desse momento. E nela esse sentido do eu não está. Assumir isso nesta vida é a vida nova, é a vida divina, é a vida de Deus. Aqui nesses encontros nós estamos propondo isso para você. Nós temos encontros online aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Então aqui fica um convite para você. Se isso é algo que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O natural, o estado de pura consciência, onde não há nenhuma separação entre você e Deus, é quando então, a partir desse instante, o seu olhar é o olhar de Deus, o seu perceber é o perceber de Deus.